Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa, nos dê a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Hoje o título do nosso estudo é O que mais Deus poderia ter feito? Deus fez tudo o que era necessário em prol da nossa salvação. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu, para isso nasci, para isso vim ao mundo. Para ser rei? Não. A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha palavra. Então, o objetivo de Jesus não era um reino terrestre. O objetivo de Jesus era dar testemunho da verdade. Por quê? Porque, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 7 e Daniel, capítulo 8, a verdade foi jogada por terra. Alguém precisava testemunhar da verdade. Jesus vem. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então, sua missão não foi nada fácil. Restaurar a verdade não é tarefa fácil. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, a pedra rejeitada, que se tornou a pedra que dá sustentação à igreja, é Cristo, não Pedro. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a face, sobre toda a terra. Então, a própria natureza se manifestava devido ao acontecimento que estava tendo aqui nesta terra, a morte do Filho de Deus. E clamando e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, escuridão, terremoto, a natureza se manifestando pelo extremo que o mal levou este mundo, a morte do Filho de Deus. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, estar com Cristo nos dá a garantia da vitória. Com Cristo, vencemos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, tudo que é necessário em prol da nossa salvação, Deus o faz. O que ele espera de nós? Gratidão e obediência. Com Cristo, temos a certeza da vitória. E o inimigo? O inimigo é perdedor. Foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Percebe os adjetivos relacionados ao inimigo? Ele é perdedor. Foi pela exibição de poder sobrenatural, ao fazer da serpente seu médium, que Satanás ocasionou a queda de Adão e Eva no Éden. Antes do fim do tempo, ele operará maravilhas ainda maiores, ao ampliar seu poder
ele há de realizar verdadeiros milagres. Então, embora perdedor, o inimigo é operador de milagres. Ele também é o quê? Falsificador de milagres. Há, porém, um limite além do qual Satanás não pode ir. E aí ele chama em seu auxílio um engano e falsifica a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Então, operador e falsificador. Mas há algo que ele não pode fazer. O príncipe do mal, possuindo, embora toda a sabedoria e poder de um anjo decaído, não tem o poder de criar ou dar a vida. Isso é prerrogativa de Deus somente. O que acontece então no Calvário? Os santos anjos horrorizavam-se de que alguém que estivera com eles pudesse cair tão baixo e ser capaz de tamanha crueldade como a que demonstrara ao Filho de Deus no Calvário. Todo e qualquer sentimento de piedade e simpatia que alguma houvesse nutrido por Satanás em seu exílio, fora agora banido do coração deles. Então, se pairava alguma dúvida na mente dos anjos que não caíram, aquilo ficou claro. O pecado levou à morte o Filho de Deus. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos, e o universo celestial havia se revelado um assassino, derramado o sangue do Filho de Deus. Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais no Calvário. Tenha Cristo, tenha Deus, justo e justificador. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, pecador deve morrer. Só que isso vem acontecendo por aproximadamente 4.000 anos, até a vinda de Jesus. Aqueles pecadores até Jesus foram deixados o quê? Impunes, porque eles deveriam ter morrido imediatamente. Porque eles não morrem imediatamente, porque havia uma esperança. Cristo iria providenciar o pagamento do preço da lei de Deus. Então, Deus então manteve um período de tolerância. Em Cristo há um pagamento do que a lei de Deus exige: morte, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, em Cristo, no Calvário e posteriormente no santuário celestial. Deus se revela a solução para o problema do pecado. Isaías 5 nos conta um cântico do amado. De maneira simbólica, Isaías, no texto profético, diz: O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas o que acontece? Deu uvas bravas. Então, o pecado não vem da parte de Deus, ele não tem nenhuma parte no pecado. Ele plantou uvas boas. Ele esperava colher uvas boas. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, mas o que eles fazem em vez de juízo? Quebrantamento da lei. Ele esperava, desejava que eles exercessem justiça. E o que ele está ouvindo? O clamor, porque a justiça não estava acontecendo.
Então, através da profecia de Isaías, revelando a situação da casa de Deus, da casa de Israel, isso é uma lição para nós hoje. Deus espera de nós quebrantamento, Deus espera de nós juízo e justiça, e não quebrantamento da lei e clamor. Agora, uma parábola no Novo Testamento. Jesus diz: Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. A parábola de Jesus em Mateus 21 lembra muito o que nós vimos em Isaías, né? Até o linguajar, as palavras. Então, ausentou-se e deixou para uns lavradores. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores. Sabe o que os lavradores fizeram? Espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e o trataram-nos na mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho e, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Sobre quem Jesus está falando? Quem são os lavradores? Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, repetidamente, a palavra de Deus está nos mostrando que Deus está fazendo de tudo e mais um pouco em prol da nossa salvação. Por que a salvação não vai acontecer para alguns na volta de Jesus? Porque eles não aceitaram o Filho de Deus. Então, o nome de Deus há de ser o quê? Vindicado. Vindicar está relacionado a ser defendido, justificado. As ações de Deus serão claramente entendidas. Ele fez tudo o que era necessário. Apocalipse 15 diz: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse 19 ainda diz: Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A grande meretriz de Apocalipse 17 é a igreja cristã que se corrompeu. No milênio, vamos participar de um juízo comprovativo, aonde vamos vindicar mais uma vez o caráter de Deus. As ações de Deus serão o quê? Esclarecidas. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, no caso os perdidos? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, os anjos caídos, os demônios, quanto mais as coisas desta vida. Então, Deus apresenta de maneira clara, porque alguns vão viver eternamente para sempre, e alguns, incluindo os anjos caídos, vão deixar de existir eternamente, após o milênio. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, devemos confiar em Deus. Tudo quanto nos tem confundido sobre as providências de Deus será esclarecido no mundo futuro. Naquilo em que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, nós nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Então, Deus vai esclarecer todas as coisas, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A promessa de Filipenses 2 há de acontecer após o milênio. Todo joelho vai se dobrar, salvos, perdidos, anjos bons, anjos maus e até o inimigo. Todos vão reconhecer que Jesus é Senhor. Jesus, então,
ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E eu e você entreguemos a nossa vida a Deus, confiemos e obedeçamos a Sua palavra, e em Jesus temos a certeza da vitória. Grande Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra e pelo que Cristo fez e continua fazendo em prol da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.